Mãe, recusaram meu cartão. Minha filha praticamente gritava ao telefone às 3 da madrugada. O pânico distorcendo sua voz. Manda 3.000 reais imediatamente ou não me deixam sair. Minha resposta foi mais fria do que o gelo de dezembro. Liga para o seu pai. Ao desligar e apagar meu celular, eu não sabia que a delegacia me ligaria na manhã seguinte com notícias que mudariam tudo para sempre. De onde vocês estão nos vendo hoje? Deixem a localização nos comentários. Curtam e se inscrevam no canal. Mas me deixem contar como chegamos a esse momento, porque a história real começou 3 meses antes, quando minha própria filha me cravou um punhal no coração com palavras que jamais pensei ouvir da boca dela. Meu nome é Carmen Lúcia Soares. Tenho 54 anos e até recentemente acreditava ter criado uma filha que me respeitava. Que ingênua eu fui. Na noite em que tudo mudou, estávamos jantando na minha casa em Belo Horizonte, a mesma casa onde a criei sozinha, depois que o pai nos abandonou quando ela tinha 8 anos. Valentina, minha filha de 28 anos, tinha vindo me pedir dinheiro de novo. Era o de sempre. Mensalidades atrasadas da pós-graduação, aluguel do apartamento que dividia com as amigas, emergências que pareciam surgir toda semana. Mãezinha, preciso que me ajude com 5 reais. 000, disse ela, enquanto beliscava a carne grelhada que eu havia preparado especialmente para ela. É para o último semestre do meu mestrado. Eu sabia que Valentina estava gastando esse dinheiro em outras coisas. As bolsas de grife que postava no Instagram, as viagens para Fernando de Noronha com o namorado Ricardo, os jantares em restaurantes caros do centro, mas como mãe, eu sempre encontrava justificativas. Ela trabalha duro, dizia para mim mesma. Ela merece aproveitar um pouco. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Talvez fosse a forma como ela evitava meu olhar, ou como o celular não parava de tocar com mensagens que ela checava ansiosamente. Finalmente, eu disse o que estava querendo dizer há meses. Valentina, acho que você precisa aprender a administrar seu dinheiro. Não posso continuar sendo seu banco pessoal. A reação dela foi explosiva. Os olhos se encheram de lágrimas de raiva, não de tristeza, mas de pura indignação por alguém ousar questioná-la. Sério, mãe? É sério que você vai me dar sermão sobre dinheiro? Não é um sermão, é a realidade. Eu tenho minhas próprias despesas, minha própria vida. Foi então que ela soltou as palavras que ainda ressoam nos meus ouvidos como badaladas de funeral. Sempre gostei mais do papai do que de você. Você é tão chata. Não é à toa que ele foi embora. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Eu fiquei ali sentada, segurando minha taça de água com as mãos que começaram a tremer. Valentina percebeu imediatamente que havia cruzado uma linha, mas o orgulho não a deixava se retratar. Valen, sussurrei, usando o diminutivo que não usava desde que ela era criança. Seu pai não foi embora por minha culpa. Ele foi porque não quis assumir a responsabilidade de te criar. Isso é o que você diz, replicou, com veneno em cada palavra. Ah, mas ele me conta uma versão muito diferente quando conversamos. Conversavam? Meu estômago se contraiu. Roberto, meu ex-marido, havia desaparecido das nossas vidas por 20 anos. As poucas vezes que ele tentou se comunicar comigo para ver Valentina, eu havia colocado limites claros. Pensão alimentícia primeiro, visitas depois. Ele nunca cumpriu com a pensão. Então nunca houve visitas. Pelo menos era o que eu pensava. Desde quando vocês conversam? Perguntei, embora tivesse medo da resposta. Hot? Desde que completei 18 anos, ele me procurou no Facebook. Valentina pareceu desfrutar da surpresa no meu rosto. Ele me contou a verdade sobre vocês dois, sobre como você o afastou de mim, sobre como você o impediu de me ver. O sangue subiu à minha cabeça. 20 anos criando esta menina sozinha, trabalhando plantões extras como enfermeira para pagar a escola particular dela, as aulas de piano, as férias de verão. 20 anos sendo mãe e pai ao mesmo tempo. E agora, de repente, eu era a vilã da história. Valentina, seu pai nunca pagou 1 centavo de pensão, nunca apareceu em uma única reunião de pais e mestres, nunca te levou ao médico quando estava doente, porque você não permitiu, gritou, se levantando tão bruscamente que a cadeira balançou. Ele me explicou como você o manipulou, como usou o sistema legal para afastá-lo de mim. Naquele momento, eu entendi que essa conversa não era sobre 5 000.
Era sobre uma narrativa que Roberto vinha construindo cuidadosamente durante anos, esperando o momento perfeito para destruir a relação entre Valentina e eu. E aparentemente, esse momento havia chegado. Se é isso que você realmente acredita, disse com uma calma que eu não sabia que tinha. Então, talvez você devesse pedir ajuda a ele. Afinal, segundo a sua versão, ele é o pai perfeito que foi injustamente privado de sua filha. Valentina pegou sua bolsa com movimentos bruscos, seus saltos altos batendo no piso de cerâmica a cada passo furioso em direção à porta. Pode ser que eu faça isso, gritou da soleira. Pelo menos ele não me julga por cada centavo que eu gasto. A porta se fechou com uma batida que fez tremer os quadros nas paredes. Fiquei sozinha na minha sala de jantar, rodeada pelos pratos de um jantar que havia esfriado e as obras de 20 anos de sacrifício maternal que, aparentemente, não significavam nada para a pessoa por quem eu havia dado tudo. Mas aqui estou, contando esta história, e posso dizer que naquela noite, enquanto lavava a louça em silêncio, algo mudou em mim. Não foi só tristeza ou raiva, foi clareza. Uma clareza fria e cristalina sobre quem realmente era minha filha, e o quão bem Roberto havia feito seu trabalho de envenenar a mente dela contra mim. O que eu não sabia naquela noite era que Valentina estava prestes a descobrir o quão diferente a realidade pode ser quando o papai perfeito não está lá para resgatá-la às 3 da madrugada. Os 2 dias seguintes se passaram em um silêncio estranho. Valentina não me ligou, não mandou mensagens, nem sequer postou as fotos no Instagram que normalmente documentavam cada momento de sua vida. Para ser honesta, parte de mim se sentiu aliviada. Pela primeira vez em anos, eu não tinha que me preocupar quando meu telefone tocaria pedindo dinheiro, conselho ou que fosse resgatá-la de alguma situação que poderia ter evitado com um pouco de bom senso. Trabalhei meus plantões no Hospital Público Municipal como sempre. 20 anos como enfermeira pediatra me ensinaram que os problemas reais da vida têm pouco a ver com bolsas de grife ou mestrados que se estudam mais nas redes sociais do que em bibliotecas. Crianças doentes não têm tempo para dramas fabricados. Elas precisam de cuidado real, atenção genuína, amor incondicional. Na quarta-feira à noite, minha comadre Esperança veio me visitar com coxinhas e fofocas da vizinhança. Esperança é minha melhor amiga desde o ensino médio e é a única pessoa que realmente conhece toda a história de Roberto e por que decidi criar Valentina sozinha. Essa menina não sabe o que tem, disse Esperança, enquanto esquentava as coxinhas na minha cozinha, movendo-se pela minha casa como se fosse a dela. Carmen, você trabalhou plantões dobrados por anos para pagar aquela escola cara. Você se lembra quando vendeu as joias de sua mãe para poder comprar o computador para a faculdade dela? Claro que eu lembrava. Também lembrava das noites sem dormir quando Valentina tinha febre de bebê, dos fins de semana trabalhando turnos extras para pagar as aulas de balé, das vezes que comi feijão a semana toda para poder comprar o material escolar que ela precisava. Esperança, não quero falar mal da minha filha. Menti. Na verdade, eu estava morrendo de vontade de falar mal da minha filha. Mas nós, mães brasileiras, temos esta maldição cultural que nos impede de admitir publicamente que nossos filhos podem ser ingratos. Ah, Carmen, não seja boba. Essa menina precisa que você lhe ensine que as ações têm consequências. Esperança sentou-se ao meu lado no sofá com 2 xícaras de café coado. Sabe o que minha mãe teria feito se eu tivesse dito algo assim? Teria me tirado o falado com umas chineladas. Eu ri pela primeira vez em dias, lembrando-me de Dona Refúgio e suas chinelas voadoras lendárias. Os tempos mudaram, Esperança. Agora, devemos nos comunicar, validar sentimentos e toda essa psicologia moderna. E como essa psicologia moderna está funcionando para você? Touché, comadre. Touché. Naquela noite, depois que Esperança foi embora, sentei-me no meu quarto revisando fotos de Valentina quando era pequena. Lá estava minha bebê linda, com seus rabos de cavalo despenteados e seu sorriso banguela, abraçando-me como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Quando tudo havia mudado, quando ela havia começado a me ver como um obstáculo em vez de seu apoio, e então me lembrei. Havia começado quando Roberto reapareceu em sua vida. Valentina tinha 18 anos quando me contou, quase de passagem, que havia começado a conversar com o pai pelo Facebook. Só curiosidade, ela havia dito. Quero conhecer a versão da história dele.
Eu deveria ter colocado um ponto final ali mesmo. Deveria ter sentado minha filha e contado a verdade completa sobre Roberto. Não só os fatos sanitizados que eu havia compartilhado para proteger a imagem do pai, mas a realidade nua e crua de por que nosso casamento terminou. Mas não o fiz porque pensei que uma jovem de 18 anos merecia formar sua própria opinião sobre o pai, porque acreditei, ingenuamente, que 20 anos de amor incondicional pesariam mais do que as palavras bonitas de um estranho que compartilhava seu DNA. Erro número 1000 da minha carreira como mãe. Durante os anos seguintes, pude ver como as conversas com Roberto iam mudando lentamente a perspectiva de Valentina sobre nossa vida juntas. Ela começou a questionar decisões que eu havia tomado quando ela era criança. Por que morávamos em uma casa tão pequena? Por que não havia tido irmãos? Por que eu trabalhava tantas horas? As respostas eram simples. Porque Roberto nunca deu um centavo para sua pensão. Porque criar um filho sozinha é terrivelmente caro. Porque alguém tinha que pagar as contas. Mas Roberto havia encontrado uma maneira de converter cada sacrifício que eu havia feito em evidência de minhas supostas falhas como esposa e mãe. Na sexta-feira à noite, enquanto assistia a uma novela e desfrutava do meu café sem interrupções, meu celular tocou. Meu coração deu um pulo. Após 3 dias de silêncio, meu instinto materno automaticamente pensou que algo ruim havia acontecido. Era Valentina. Mãe, sua voz soava estranha, forçada. Podemos conversar? Acho que preciso pedir desculpas. Parte de mim queria dizer, claro, meu amor, venha para casa. Mas uma parte mais sábia, uma parte que havia crescido durante esses 3 dias de paz, me fez pausar. O que aconteceu, Valentina? Você está bem? Sim, estou bem. É só que eu estive pensando no que disse na terça-feira. Foi muito errado. Sua voz soava ensaiada, como se tivesse praticado essa conversa. E conhecendo minha filha como a conheço, provavelmente foi o que aconteceu. Agradeço a ligação, disse eu cuidadosamente. Mas um pedido de desculpas por telefone depois de 3 dias parece um pouco conveniente. Houve uma pausa longa. Eu podia ouvir música e vozes no fundo. Você está em uma festa, Valentina? Não é uma festa, é só... Estou com o Ricardo e uns amigos, mas eu queria te ligar porque me sinto mal pelo que aconteceu. Ah, aí estava a verdade. Ela não havia ligado porque tivesse refletido sobre suas palavras ou porque estivesse genuinamente arrependida. Havia ligado porque precisava de algo e esperava que um pedido de desculpas rápido por telefone fosse suficiente para reabrir o banco da mãe. Valentina, quando você estiver pronta para ter uma conversa real, cara a cara, sem pressa para voltar a uma festa, podemos conversar. Até lá, tenha uma boa noite. Mãe, espera. Não desliga. É sério, eu preciso... Clique. Pela primeira vez em anos, fui eu quem desligou primeiro. Me senti poderosa e terrivelmente sozinha ao mesmo tempo, mas também senti algo que não experimentava há muito tempo. Respeito próprio. Eu não tinha ideia de que essa decisão de desligar o telefone acabara de colocar em movimento uma cadeia de eventos que revelaria exatamente quem era realmente minha filha e até onde ela estava disposta a ir quando não conseguia o que queria. O fim de semana se passou tranquilo, até demais, para ser honesta. Limpei a casa de cima a baixo, coloquei a roupa de trabalho em ordem, reorganizei meu closet, todas aquelas coisas que nunca tinha tempo de fazer quando estava constantemente resolvendo as crises de Valentina. No domingo, na missa, o padre Miguel falou sobre o perdão e as relações familiares complicadas. Por um momento terrível, pensei que Esperança tivesse ido fofocar com ele e que o sermão estivesse dirigido especificamente a mim. Mas depois me lembrei que metade da congregação provavelmente tinha problemas semelhantes com filhos adultos que não sabiam valorizar o que tinham. Depois da missa, Dona Socorro, uma senhora de uns 70 anos, cujo filho havia emigrado para os Estados Unidos e raramente a visitava, se aproximou de mim no átrio. Carmen, minha filha, você está diferente, mais descansada. Eu sorri. Obrigada, Dona Socorro. Tenho tido dias muito tranquilos. Ah, que bom. Às vezes, precisamos nos afastar um pouco dos nossos filhos para lembrar quem éramos antes de sermos mães, não é? Suas palavras me atingiram com força. Quem eu havia sido antes de ser mãe? Tive Valentina tão jovem que minha identidade completa havia sido construída em torno de criá-la.
Carmen, a enfermeira. Carmen, a mãe solteira. Carmen, a que estava sempre disponível para resolver problemas. Mas Carmen, às secas, essa mulher era praticamente uma desconhecida para mim. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com uma energia renovada. Minhas colegas notaram a mudança imediatamente. Você cortou o cabelo? Perguntou Luísa, uma das enfermeiras mais jovens. Não, só arrumei diferente. Você está, sei lá, mais jovem. A doutora Hernandes, que havia trabalhado comigo durante os últimos 10 anos, me chamou em seu escritório ao final do plantão. Carmen, eu queria conversar com você sobre o posto de supervisora do turno noturno. Eu sei que você recusou promoções antes por causa de suas responsabilidades familiares, mas a posição continua disponível se te interessar. Minha primeira reação automática foi dizer, obrigada, mas não posso. Mas me detive. Por que eu não podia? Valentina era adulta, vivia independente e aparentemente tinha o pai perfeito para apoiá-la emocionalmente. O que realmente me impedia? Poderia me dar uns dias para pensar? Claro, não há pressa. Enquanto dirigia para casa, me surpreendi imaginando como seria ter mais responsabilidade no trabalho, mais renda, mais propósito profissional. Durante anos, eu havia colocado minha carreira em segundo lugar porque Valentina precisava de mim. Mas talvez fosse hora de admitir que quem realmente precisava dessa codependência era eu. Naquela noite, Esperança me ligou com notícias interessantes. Carmen, você sabia que seu ex está morando em Contagem? Meu coração parou. Roberto havia estado tão abstrato na minha mente por tantos anos que a ideia de que fosse uma pessoa real vivendo a apenas 30 minutos da minha casa me parecia surreal. Como você soube disso? Minha prima Letícia trabalha na farmácia onde ele compra os medicamentos para a diabetes. Ela o reconheceu pelas fotos que Valentina postava no Facebook quando começou a se gabar de ter encontrado o pai. Medicamentos para diabetes? Sim, e aparentemente não muito baratos. Letícia diz que ele vive reclamando do preço. Pergunta se há genéricos mais em conta. Interessante. O homem que havia contado à minha filha que eu o havia afastado por ser manipuladora e gananciosa, aparentemente tinha seus próprios problemas financeiros. E onde ele mora exatamente? Em uma dessas casas de aluguel no bairro Betânia. Sabe, onde vivem todos os homens que nunca cresceram. Eu conhecia a área. Casas pequenas divididas em quartinhos para solteiros que não podiam ou não queriam se comprometer com algo mais permanente. Exatamente o tipo de lugar onde se esperaria encontrar um homem de 50 anos que havia passado as últimas 2 décadas evadindo responsabilidades. Carmen, você está pensando em ir falar com ele? Não, menti. Para que eu complicaria a minha vida? Mas é claro que eu estava pensando exatamente nisso. Não para fazer um barraco ou reclamar 20 anos de pensão não paga. Embora ambas as coisas soassem tentadoras, mas sim, porque eu precisava ver com meus próprios olhos o homem que havia conseguido convencer minha filha de que eu era a vilã da nossa história familiar. Na terça-feira à tarde, depois do trabalho, me surpreendi dirigindo em direção à Contagem. Não tinha um plano específico, só curiosidade, e talvez uma necessidade de fechar um círculo que havia ficado aberto por tempo demais. O bairro Betânia era exatamente como eu me lembrava. Ruas estreitas, casas que já tinham visto dias melhores, carros velhos estacionados em qualquer lugar. Encontrei a farmácia onde a prima de Esperança trabalhava e estacionei no pequeno centro comercial em frente, esperando. Eu não sabia se Roberto continuaria o mesmo depois de 20 anos. Na minha mente, ele continuava sendo o homem de 34 anos que havia saído uma manhã dizendo que ia à padaria e nunca mais voltou. Mas a realidade, quando finalmente o vi sair da farmácia com uma sacolinha branca na mão, foi tanto familiar quanto completamente estranha. Ele continuava bonito, mas daquela maneira deteriorada que tem os homens que nunca aprenderam a cuidar de si mesmos. O cabelo, agora completamente grisalho, estava um pouco comprido demais. A camisa estava limpa, mas amassada. Os sapatos, caros em algum momento, agora estavam gastos e precisavam de uma boa lustrada. O que mais me surpreendeu foi que ele parecia normal, nem como o monstro que eu havia construído na minha mente, nem como o pai perfeito que Valentina havia descrito, apenas como um homem de meia-idade, cansado,
carregando o peso de decisões que provavelmente estava justificando para si mesmo durante anos. Enquanto o via entrar em um Gol G4 dourado que já tinha vivido melhores décadas, percebi algo importante. Eu já não sentia nada por ele. Nem amor residual, nem ódio ardente, nem sequer raiva recente. Apenas uma espécie de pena distante pelo homem que havia escolhido a facilidade sobre a responsabilidade e que provavelmente havia estado pagando por essa escolha todos esses anos. Mas também percebi algo mais inquietante. Se Roberto vivia nessas condições, com problemas de dinheiro e saúde, que tipo de ajuda ele estava prometendo a Valentina? E mais importante, o que ele esperava conseguir ao se reconectar com a filha que havia abandonado? Enquanto dirigia de volta para casa, tive a horrível sensação de que estava prestes a descobrir as respostas para essas perguntas muito antes do que eu gostaria. A quarta-feira amanheceu com aquela estranha energia que tem os dias quando a gente sabe que algo importante vai acontecer, mas não sabe exatamente o quê. Eu estava dirigindo para o trabalho quando meu celular tocou, um número que eu não conhecia, mas com o código de área, 31, de Belo Horizonte. Carmen Lúcia Soares. Sim, quem fala? É o Roberto. Roberto Morales. Por um momento, o mundo parou. Depois de 20 anos de silêncio, o homem que havia arruinado minha juventude estava do outro lado do telefone, como se ligar para a ex-esposa fosse a coisa mais natural do mundo. Como você conseguiu meu número? A Valentina me deu. Disse que vocês tiveram uma briga e que talvez fosse hora de os adultos conversarem. Ah, que conveniente. Minha filha havia decidido envolver o pai em nossos problemas depois de anos mantendo-o como seu segredo especial. Oh, e sobre o que exatamente você quer conversar, Roberto? Sua voz era igual à que eu me lembrava. Aquele tom suave que havia usado para me convencer de tantas coisas quando eu era jovem demais para saber mais. Acho que seria melhor conversarmos pessoalmente. Você pode vir tomar um café da manhã? Tem um café no centro de Contagem, o Café da Liberdade. Por que eu iria querer tomar café da manhã com você? Porque nossa filha está no meio de algo que começou entre você e eu há muitos anos. E talvez seja a hora de resolvermos isso como adultos. Parte de mim queria desligar imediatamente, mas outra parte, a parte que havia criado sozinha uma filha ressentida durante 2 décadas, queria ouvir quais justificativas ele havia inventado para explicar sua ausência. Está bem. Sábado, às 10 horas. Perfeito, Carmen. Fico muito feliz que você tenha aceitado. Desliguei o telefone, sentindo-me como se tivesse aceitado um encontro com o diabo, mas também com uma curiosidade que me surpreendia. Depois de 20 anos, finalmente eu ia ouvir a versão de Roberto da nossa história. Os 2 dias seguintes se passaram em uma névoa estranha. No trabalho, eu me mantinha ocupada com meus pacientes, mas em casa não conseguia parar de pensar no que lhe diria. Eu o cobraria pelos anos de pensão não paga? Perguntaria por que ele havia desaparecido sem explicações? Ou simplesmente escutaria que versão dos fatos ele havia estado contando a Valentina? Esperança, é claro. Pensava que eu estava louca. Carmen, esse homem te abandonou grávida com uma menina pequena. Para que você quer dar a ele a satisfação de te ver depois de todos esses anos? Não é para dar satisfação. É para entender o que ele tem dito à minha filha. Você já sabe o que ele tem dito. Mentiras. Para que você precisa escutá-las diretamente? Esperança tinha razão, é claro, mas algo dentro de mim precisava fechar esse capítulo adequadamente. Durante 20 anos, Roberto havia sido uma ausência em nossas vidas. Agora, era uma presença ativa que estava afetando minha relação com Valentina. Era hora de enfrentá-lo cara a cara. No sábado, cheguei ao Café da Liberdade, 5 minutos atrasada, deliberadamente. Roberto já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, olhando para a rua. Ele havia colocado uma camisa que parecia nova e tinha cortado o cabelo. Claramente, essa reunião era importante para ele também. Quando me viu entrar, ele se levantou com um sorriso que me transportou 20 anos atrás. Por um momento horrível, lembrei por que eu havia me apaixonado por ele quando tinha 19 anos. Carmen, você está muito bem. Obrigada. Você também. Era mentira. Ele parecia mais velho, cansado, como um homem que havia vivido muito rápido durante muitos anos. Mas a educação que minha mãe havia me dado não me permitia ser deliberadamente cruel. Sentamos em um silêncio incômodo até que a garçonete chegou. Roberto pediu café preto e pão na chapa.
Eu pedi chocolate quente e pão de queijo. Se eu ia ter essa conversa, pelo menos ia tomar um bom café da manhã. Bom, disse ele finalmente. Suponho que eu deva começar explicando por que fui embora. Suponho que sim. Eu era muito jovem, Carmen, 24 anos, com uma esposa, uma filha, responsabilidades que eu não sabia como lidar. Eu me sentia preso. Ah, a clássica desculpa do homem imaturo. Você se sentiu preso, então simplesmente desapareceu. Não foi tão simples. Eu estava pensando em ir embora há meses. Acreditava que vocês estariam melhor sem mim. Você realmente acreditava nisso? Ou era o que você precisava acreditar para justificar o que queria fazer? Ele ficou calado por um momento, mexendo seu café sem beber. Provavelmente o segundo. Sua honestidade me pegou de surpresa. Eu havia me preparado para mentiras e justificativas, não para admissões diretas. E por que agora, Roberto? Por que depois de 20 anos você decidiu procurar Valentina? Porque eu estou morrendo. As palavras caíram entre nós como uma bomba. Eu fiquei gelada com um pedaço de pão de queijo a meio caminho entre o prato e minha boca. O quê? Diabetes avançada, problemas renais. O coração também está falhando. Os médicos me dão talvez 2 anos, provavelmente menos. De repente, tudo começou a fazer sentido. Os medicamentos caros que ele comprava na farmácia, a necessidade repentina de se reconectar com a filha que havia abandonado, o interesse súbito em resolver as coisas entre Valentina e eu. E você quer conhecer sua filha antes de morrer. Quero deixar para ela algo mais do que apenas lembranças de um pai ausente. Como o quê? Roberto olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez desde que eu havia chegado. Como a verdade sobre por que eu realmente fui embora e um pedido de desculpas para você que eu deveria ter dado há muito tempo. Mas enquanto eu o escutava falar, uma pergunta horrível começou a se formar na minha mente. Se Roberto estava morrendo e sem dinheiro, e Valentina havia estado falando com ele durante anos sobre o quão injusta eu havia sido, exatamente que tipo de herança ele pensava deixar para minha filha? E mais importante, o que ele estava disposto a me pedir em troca dessa suposta honestidade? A verdade, continuou Roberto depois de tomar um gole de seu café, é que eu fui embora porque eu tinha outra mulher. Aí estava. Depois de 20 anos, a confissão que uma parte de mim sempre havia suspeitado, mas nunca havia querido confirmar. Ela se chamava Diana. Tinha 21 anos. Trabalhava no banco onde eu fazia os depósitos da empresa. Era tudo o que eu pensava que você não era naquele momento. Como o quê? Livre, sem responsabilidades, disposta a ir comigo para Recife, onde eu tinha a oportunidade de trabalhar em um negócio que parecia muito promissor. E o que aconteceu com Diana e o negócio promissor? Roberto sorriu com amargura. Diana me deixou por outro homem 2 anos depois. O negócio acabou sendo um esquema de pirâmide que me deixou endividado por anos. Eu fiquei quieta processando essa informação. Durante todos esses anos, eu havia imaginado que Roberto havia encontrado uma vida melhor sem nós. A realidade era que ele havia trocado uma família real por uma fantasia que se desmoronou quase imediatamente. Você contou isso para Valentina? Não. Eu contei uma versão mais favorável para mim. Que versão? Que você e eu éramos muito jovens, que tínhamos problemas de comunicação, que eu sentia que você não me amava, que quando tentei voltar, você já havia decidido que era melhor que Valentina crescesse sem mim. Sentia a raiva subir pela minha garganta como bile. E ela acreditou nessa mentira? As pessoas acreditam no que querem acreditar, Carmen. E aos 18 anos era mais fácil para Valentina acreditar que o pai havia sido vítima das circunstâncias do que aceitar que ele simplesmente a havia abandonado. Então, por que você está me contando a verdade agora? Roberto ficou calado por um longo momento, olhando pela janela para a praça onde as famílias passeavam. Porque eu estou morrendo, e não quero que meu último ato neste mundo seja destruir a relação entre uma mãe e sua filha com mentiras. Mas você já o fez. Valentina me disse coisas terríveis há 1 semana. Ela me culpa por ter afastado você da vida dela. Eu sei. Ela me ligou depois da briga de vocês, chorando, dizendo-me que você havia mostrado seu verdadeiro caráter quando negou o dinheiro a ela. E o que você disse? Eu disse que talvez ela tivesse mal interpretado a situação, que talvez devesse falar com você quando estivesse mais calma. Era alguma coisa, suponho, mas não era suficiente. Roberto, eu preciso que você faça algo por mim. Preciso que você conte a Valentina a verdade.
A verdade completa sobre Diana, sobre por que você realmente foi embora, sobre o fato de que você nunca tentou voltar. Carmen, não, me escute. Eu criei essa menina sozinha durante 20 anos. Trabalhei plantões dobrados, vendi minhas joias, sacrifiquei minha juventude para dar a ela tudo o que precisava. Não vou deixar que seu ego doente destrua isso nos seus últimos meses de vida. Roberto ficou calado, mas eu pude ver em seus olhos que ele sabia que eu tinha razão. Há algo mais, disse ele finalmente. O quê? Valentina tem me pedido dinheiro. Meu sangue gelou. Que tipo de dinheiro? Começou pequeno. Aqui e ali para despesas da faculdade, emergências. Eu disse que não tinha muito, mas que faria o que pudesse. E as quantias foram aumentando. Na semana passada, ela me pediu R$5.000. DESSEQUIERAPIRATERMENIREMPR OJAETODOMESTRADOIMESTMESIONTEMELIGOUPEDENDOR 5.000. Disse que era para terminar um projeto do mestrado, mas um tema lá me ligou pedindo R$10.000. Disse que tinha uma emergência, que se não conseguisse o dinheiro logo, algo terrível ia acontecer. O mundo começou a girar ao meu redor. Valentina não só havia estado mentindo sobre sua relação com o pai, mas também havia estado manipulando ele para conseguir dinheiro. Roberto, você deu os R$10.000? E o NA, o TINH, o R$10.000? Eu tenho R$10.000, Carmen. Mal tenho para meus remédios. Então, o que você disse a ela? Eu disse que falaria com você, que talvez entre os dois pudéssemos ajudá-la. E aí estava a verdadeira razão pela qual Roberto havia arranjado esta reunião. Não para pedir desculpas ou confessar a verdade, mas para me pedir que eu resgatasse nossa filha de alguma crise financeira que provavelmente era o resultado de suas próprias decisões irresponsáveis. Ela disse em que tipo de problema está metida. Não exatamente. Só que havia feito algo estúpido e que precisava do dinheiro antes de segunda-feira, ou as consequências seriam terríveis. Olhei para este homem que havia compartilhado minha cama, que havia sido pai da minha filha, que havia desaparecido por 20 anos e agora havia voltado só porque precisava que eu limpasse outro desastre. Roberto, vou ser muito clara com você. Não vou dar um centavo a Valentina até que ela me ofereça um pedido de desculpas real e você conte a ela a verdade completa sobre por que nos deixou. Carmen, mas se ela estiver com problemas sérios, então que ela aprenda as consequências de seus atos. E se você realmente se importa com o bem-estar de nossa filha, comece a dizer a ela a verdade, em vez de continuar alimentando suas fantasias sobre pais perfeitos e mães vilãs. Levantei-me da mesa, coloquei uma nota de R$50 para pagar meu café da manhã e me dirigi em direção à porta. Carmen, espere, eu me virei. Você realmente vai deixá-la se virar sozinha? Vou deixá-la aprender a ser adulta. Algo que você e eu não ensinamos quando tivemos a oportunidade. Enquanto dirigia para casa, eu não tinha ideia de que em menos de 48 horas o celular de Valentina tocaria às 3 da madrugada e que minhas palavras sobre aprender as consequências estavam prestes a ser postas à prova da maneira mais dramática possível. No domingo pela manhã, acordei com aquela sensação estranha de ter cruzado um ponto de não retorno. A conversa com Roberto havia esclarecido muitas coisas, mas também havia aberto uma pergunta inquietante. Em que tipo de problema Valentina estava metida que precisava de 10.000 arares tão urgentemente? Durante a missa, não pude me concentrar no sermão do Padre Miguel. Minha mente continuava a dar voltas na desesperação na voz de Roberto quando ele mencionou a emergência de Valentina. Como mãe, o instinto de proteger minha filha lutava constantemente contra a lição que eu sabia que ela precisava aprender. Depois da missa, enquanto tomava café na cozinha, meu celular tocou. Era Valentina. Mãe, sua voz soava diferente, não zangada como na semana anterior, mas assustada. Podemos nos ver hoje? Preciso falar com você. Claro, venha para casa. Você pode vir me ver? Eu estou no apartamento do Ricardo. Interessante. Depois de anos esperando que ela viesse à minha casa quando precisava de algo, agora era eu quem tinha que ir até ela. Mas algo em seu tom me preocupou o suficiente para aceitar. O apartamento de Ricardo ficava em uma zona cara da cidade, um desses condomínios modernos com segurança privada e estacionamento subterrâneo. Sempre me perguntei como um estudante de pós-graduação podia se dar ao luxo de viver ali.
mas Valentina sempre tinha explicações vagas sobre bolsas e trabalhos de meio período. Quando cheguei, encontrei minha filha no sofá da sala, vestida com calça de moletom e um casaco. Algo completamente fora do caráter de alguém que normalmente se arrumava como se fosse para uma sessão de fotos, mesmo para ir ao supermercado. "Onde está Ricardo?" Perguntei, notando que o apartamento estava estranhamente silencioso. "Ele viajou para São Paulo a trabalho. Volta só na quarta." Ela parecia pequena e vulnerável, encolhida naquele sofá gigante, e por um momento meu coração de mãe se amoleceu. Mas depois lembrei das palavras que ela havia me dito uma semana antes e mantive minha distância emocional. "Do que você queria falar?" "Mãe, eu sei que te disse coisas terríveis. Sei que não há desculpa para o que te disse sobre o papai." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. "Eu estava com raiva e assustada, e descontei minha frustração em você. Era um bom começo, mas eu conhecia minha filha o suficiente para saber que esse pedido de desculpas vinha com um mas muito grande." "Assustada com o quê, Valentina?" Ela ficou calada por um momento muito longo, limpando os olhos com a manga do casaco. "Eu fiz algo muito estúpido, mãe." "Quão estúpido?" "Ricardo e eu, bom, principalmente Ricardo, mas eu estava envolvida. Pegamos dinheiro que não era nosso." Meu estômago afundou. "Que tipo de dinheiro?" "Ricardo trabalha para uma firma de contadores. Ele tinha acesso a algumas contas de clientes e pensamos que poderíamos pedir emprestado algum dinheiro por algumas semanas, só até ele receber o bônus de fim de ano." "Valentina, isso não é pedir emprestado. Isso é roubar." "Íamos devolver." Sua voz subiu defensivamente. "Era só temporário, mas aí o cliente decidiu fazer uma auditoria antecipada e descobriram que estava faltando dinheiro. 15 mil. SENA. OREPU, SERM, OSANT, ESD, ETERCHCA, FEIRA, RICARD, OVAISER, PRESOEEU, PROVAVELMENTETAMBE, MEPORCUMPLICIDADE, AUSTAVI. MINHAFILHA, MINHABEBE WARSD, QUEEUHAVIACRIADOPARASERABALHADORA, HAVIAPARTICIPADODEUMGOLPEEAGORAE. SPRASPAQUEUEUARECGATICIDASCONSEQUEURNCIIC EOSCR 15 meter. Sem na pusermos antes de ter feira. Ricardo vai ser pessoa, eu provavelmente também. M por cumplicidade. Estava a ponto minha filha, minha bebê, que eu havia criado para ser honesta e trabalhadora, havia participado de um golpe e agora esperava que eu a resgatasse das consequências. "É os R$ 5 mil que você me pediu há 2 semanas?" Valentina não me olhou nos olhos. "Já os usamos tentando repor parte do dinheiro, mas não foi suficiente. E o dinheiro que você tem pedido ao seu pai, ele te contou que sabia dele?" Sua surpresa foi genuína. "Nos vimos ontem. Ele me contou muitas coisas interessantes." Valentina gelou. "O quê? Ele te disse a verdade sobre por que ele realmente foi embora? Sobre a Diana? Sobre o fato de que ele nunca tentou voltar? Você quer ouvir a versão real dele ou prefere continuar vivendo na fantasia que construíram juntos?" Vi o momento exato em que minha filha se deu conta de que sua narrativa cuidadosamente construída sobre o pai herói e a mãe vilã estava desmoronando. "Mãe." Sua voz era apenas um sussurro. "Roberto me pediu para te ajudar com o dinheiro." "Sabe por quê?" "Porque ele está morrendo e não tem R$ 10 para te ajudar. Porque o homem que você tem idealizado durante anos é exatamente o que ele sempre foi. Alguém que foge das responsabilidades quando as coisas ficam difíceis." As lágrimas de Valentina agora caíam livremente, mas eu não me movi para consolá-la. Pela primeira vez na vida, ela precisava enfrentar as consequências de suas decisões sem que a mãe aparecesse magicamente para arrumar tudo. "Você vai me ajudar?" perguntou finalmente. "Não." "O quê?" "Não vou te dar o dinheiro, Valentina. Mas eu posso ir para a cadeia. Então, talvez da próxima vez você pense 2 vezes antes de roubar." Ela ficou me olhando como se eu fosse uma estranha. "Você não pode estar falando sério."
Falo completamente sério. Durante 28 anos, eu estive te resgatando das consequências de suas decisões. Eu te dei dinheiro para a faculdade, para o apartamento, para suas emergências constantes, e, em vez de gratidão, recebi humilhação e desprezo. Mãe, por favor, esta vez é diferente. Desta vez você tem razão. É diferente. Desta vez, as consequências podem realmente te ensinar algo. Levantei-me do sofá e peguei minha bolsa. Espera, para onde você vai? Para minha casa, onde vou jantar tranquila e ver um filme sem me preocupar em limpar os desastres de outra pessoa. Você não pode me deixar assim? Claro que posso. Você é adulta, Valentina. É hora de você agir como uma. Enquanto descia no elevador, meu celular começou a tocar insistentemente. Valentina? É claro, mas pela primeira vez em anos eu não atendi. As ligações continuaram durante todo o caminho para casa, e cada uma que eu ignorava me fazia sentir um pouco mais livre. O que eu não sabia era que minha decisão de me manter firme estava prestes a colocar em movimento uma série de eventos desesperados que culminariam em uma ligação que eu nunca esqueceria. Os 2 dias seguintes foram um teste de resistência emocional que eu não esperava. Valentina me ligou dezenas de vezes, às vezes chorando, às vezes suplicando, às vezes com raiva. Deixava mensagens de voz que alternavam entre desculpas dramáticas e reproches sobre minha crueldade. No trabalho, minhas colegas notaram meu estresse. Carmen, você está com uma cara terrível, me disse a doutora Hernandes durante um intervalo na segunda-feira. Tudo bem em casa? Minha filha está aprendendo que as ações têm consequências. É um processo doloroso para ambas. Quer falar sobre isso? Por um momento, eu considerei contar tudo. Mas parte de mim sabia que se eu falasse sobre a situação em voz alta, meu instinto maternal poderia se enfraquecer, e eu não podia permitir isso. Não, esta vez estou bem, doutora. Só ser mãe é complicado às vezes. Naquela tarde, quando cheguei em casa, encontrei Roberto sentado no degrau da minha porta. Ele parecia pior do que no sábado, mais pálido, mais cansado, como se os últimos dias tivessem drenado o pouco de energia que lhe restava. O que você está fazendo aqui, Roberto? Precisamos falar sobre Valentina. Já falamos sobre Valentina. Carmen, eu fui vê-la ontem à noite. Ela está muito mal. Suspirei e abri minha porta. Se íamos ter essa conversa, pelo menos seria em particular. Quão mal? Não dorme há dias. Mal comeu. Continua esperando que Ricardo apareça com uma solução mágica, mas ele não atende às ligações. Você acha que Ricardo a abandonou? Acho que Ricardo fez exatamente o que eu fiz há 20 anos. Quando as coisas ficaram difíceis, ele correu. A ironia não me escapou. O pai que abandonou reconhecendo o padrão que havia passado para a geração seguinte. E nossa filha está sozinha enfrentando as consequências de decisões que provavelmente foram mais dele do que dela. Roberto, Valentina é adulta. Ela é madura o suficiente para saber que roubar é errado. Eu sei, mas o quê? Mas por que ela é nossa filha? Ela deve sair livre de consequências que qualquer outra pessoa enfrentaria? Roberto ficou calado por um momento, olhando para as mãos. Eu te contei por que realmente voltei a procurar Valentina. Você disse que porque está morrendo. Essa é parte da verdade. Mas a verdade completa é que eu estive sozinho por 20 anos, Carmen. Completamente sozinho. Diana me deixou por outro homem depois de 2 anos. Eu nunca me casei de novo. Nunca tive outros filhos. E agora que meu tempo está acabando, me dei conta de que Valentina é a única coisa boa que eu deixei neste mundo. E a que ponto você está tentando chegar? Que talvez ela seja a única coisa boa que deixamos juntos. E se a perdermos agora, se ela for para a cadeia por isso, nunca poderemos reparar o dano que ambos causamos. Suas palavras me atingiram mais forte do que eu esperava, porque ele tinha razão em uma coisa. Havíamos falhado como pais, cada um à sua maneira. Ele por desaparecer, eu por compensar demais até criar uma filha que acreditava que sempre haveria alguém para resgatá-la. O que você está sugerindo exatamente? Que juntemos o dinheiro entre nós dois. Eu tenho algumas economias. Não muito, mas alguma coisa. E você? E eu tenho as economias que tenho guardado para minha aposentadoria. Carmen, eu sei que é muito pedir, mas é nossa filha. Levantei-me e caminhei até a janela da sala. Lá fora, as crianças da vizinhança jogavam futebol na rua. Seus gritos de alegria se infiltravam pelo vidro. Uma vez,
Valentina havia sido uma dessas crianças, inocente, feliz, sem ideia das complicações que a vida adulta traria. Roberto, se dermos o dinheiro, o que ela aprende? Ela aprende que os pais a amam o suficiente para ajudá-la quando ela realmente precisa. Ou ela aprende que pode cometer fraude e sair sem consequências, porque a mãe e o pai sempre estarão lá para limpar seus desastres. E se não dermos o dinheiro e ela for para a cadeia, o que ela aprende então? Ela aprende que as decisões têm consequências reais, algo que claramente nunca ensinamos a ela. Roberto ficou calado por um longo momento. Sabe o que ela me disse quando eu fui vê-la ontem à noite? O quê? Pai, a vida toda eu acreditei que a mamãe era a vilã do filme, mas agora que eu realmente preciso de ajuda, você também não tem nada para me dar. Pelo menos ela teve uma razão para me negar o dinheiro. Essas palavras me partiram o coração e o repararam ao mesmo tempo. Valentina finalmente estava vendo o pai pelo que ele realmente era, mas também estava começando a entender o contexto das minhas decisões. O que você disse a ela? Eu contei a verdade sobre Diana, sobre por que realmente fui embora, sobre o fato de que nunca tentei voltar, porque era mais fácil viver com a mentira de que você me havia afastado do que admitir que eu simplesmente não queria ser pai. Como ela reagiu? Ela chorou por 1 hora, depois me disse que entendia por que você esteve tão zangada comigo todos esses anos. Olhei para o relógio. Eram 6 da tarde de segunda-feira. Se o que Valentina havia dito era verdade, ela tinha menos de 18 horas antes que a descobrissem e possivelmente a prendessem. Roberto, eu vou tomar uma decisão que provavelmente vou lamentar. Qual? Vou dar uma última oportunidade à nossa filha, mas com condições. Que condições? Ela vai devolver o dinheiro completo. Os R$15.000, NA, NEI, USO, ou os R$15.000, ON, A, os OSR 10.000 que faltam. Vai renunciar a esse emprego, vai se mudar de volta para minha casa, vai buscar ajuda profissional para seus problemas de dinheiro e vai trabalhar em um emprego real para me pagar cada centavo. E se ela aceitar? Se ela aceitar, eu dou o dinheiro. Se não aceitar, que se vire sozinha. Roberto assentiu lentamente. Você quer que eu vá com você falar com ela? Não. Essa conversa será entre Valentina e eu. É hora de resolvermos isso nós duas, sem intermediários. O que eu não sabia era que quando chegasse ao apartamento de Ricardo naquela noite, encontraria algo que mudaria completamente minha compreensão de toda a situação. Cheguei ao apartamento de Ricardo às 8 da noite com uma mistura de determinação e terror maternal. Havia ensaiado minhas condições durante todo o caminho, preparando-me para lágrimas, súplicas e possivelmente mais ataques sobre meu caráter. O que eu não esperava era encontrar a porta do apartamento entreaberta. «Valentina!» gritei do corredor. Não houve resposta. Empurrei a porta lentamente e entrei. A sala estava revirada. Almofadas do sofá jogadas pelo chão, gavetas abertas, papéis espalhados por toda parte. Meu primeiro instinto foi pânico. Tinha acontecido algo com minha filha? «Valentina!» gritei mais forte. «Estou aqui, mãe!» Ouvi sua voz fraca do quarto. Eu a encontrei sentada na beira da cama com uma mala semi-arrumada ao lado. Ela tinha um olho roxo e o lábio partido. «Meu Deus! O que aconteceu com você?» Vieram buscar Ricardo. Quando não o encontraram, decidiram me deixar um recado para ele. Quem veio? Os cobradores. Meu sangue gelou. Que cobradores? Valentina me olhou com olhos cheios de vergonha e medo. Mãe, há coisas que eu não te contei. Que coisas? O dinheiro que pegamos do trabalho não foi a primeira vez. Sentei-me pesadamente na cadeira ao lado da cama. Me conte tudo. E desta vez a verdade completa. Ricardo tem pegado dinheiro de contas de clientes há meses. Pequenas quantias que pensava que ninguém notaria. Ele usava para apostar. Apostar? Ele tem um problema, mãe, com jogos. Aposta online, vai a cassinos, faz apostas esportivas. No começo, ele ganhava dinheiro, mas depois começou a perder. E você sabia disso? Não. No começo pensei que ele simplesmente tinha sorte com investimentos ou algo assim, mas quando as dívidas ficaram muito grandes, ele me contou a verdade e me pediu ajuda. Que tipo de ajuda? Para ajudá-lo a pegar mais dinheiro do trabalho. Ele disse que se pudéssemos conseguir o suficiente para uma aposta grande, ele poderia ganhar o bastante para pagar tudo o que devia. Fiquei olhando para minha filha.
Esta mulher de 28 anos que aparentemente tinha a ingenuidade financeira de um adolescente. Valentina, não é assim que funcionam as apostas. Eu sei agora. Mas naquela hora eu estava tão apaixonada e ele parecia tão certo. A quem ele deve dinheiro? A gente ruim, mãe. Gente que não aceita não como resposta. Quanto dinheiro? Valentina ficou calada por tanto tempo que pensei que ela não me responderia. Quanto, Valentina? R$ 150 mil. SENTICOMOSETIVSEMEATINGEIDONIOSCOMUMMARTELO R$ 150 mil. Sente como se tivesse me atingido no oeste o urmago como um martelo, R$ 150 mil, e está crescendo a cada dia por causa dos juros. Por isso queriam R10. 000 PARAF AZRUMPAGAMENTOA PARAGANHARTEMPO RICARDOPROMETEUQUICONSEGUIRICARDOESAPARECEU QUANDORICARDODESAPARECEU NASEXTA FEIRAADRINOITE DEPOISQUEVIERAMEIRAVEZBUSCAR LO ELERRUMOUSCOESASEFOIEMBORASEMEDIZERPARAONDE TUDOCOMECERCEUEFAZERTENTIDODEUMANEIRAHORRVEL RICARDIOVIDEXANDO ASOZINHAPARAENFRENTARASCONSEQUERNCIASIO SPALENTENA PORQUEVOCERNAOMECONTOUSESDEOCOMECRCO PORQUEUSABIACOMOIASOAR EUSABIAQUEVOCER were DIRIQUEUMAIDIOTAPORCONFIARNELE VOCEEUMAID SEMADOCRASPALAVRAS MASISSONA OSI GNIFICAQUEVOCA MERECCASERAGRED ID AOUAMEACCADA IOCI VIEMEAJUDIR APERGUNT AD EUMMELHA ODEREAIS OUNESDECASO DER 10 mil para fazer pagamento, para ganhar tempo. Ricardo prometeu que conseguiria o resto, mas quando ele desapareceu? Quando Ricardo desapareceu? Na sexta-feira à noite, depois que vieram a primeira vez buscá-lo. Ele arrumou as coisas e foi embora sem me dizer para onde. Tudo começou-se a fazer sentido de uma maneira horrível. Ricardo havia usado minha filha para roubar dinheiro, a havia metido em vidas como agiotas perigosos e depois havia fugido, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Valentina, por que você me contou isso desde o começo, Arxeo? Porque eu sabia como ia soar. Eu sabia que você diria que eu era uma idiota por confiar nele. Você
uma idiota por confiar nele. Eu disse, se maducei ir-se as palavras. Mas isso há, o significa kevok, e, se merecerás a ser agredida ou a meia, será-se a da. Vok e, vai me ajudar? A pergunta de humilhar, oderiais, ou neste caso, derre 150 mil. Eu não tenho 150 mil reais, Valentina. Ninguém que eu conheço tem essa quantidade de dinheiro. Mas você tem algo, não tem? Para começar a pagar, eu tenho as economias de toda a minha vida. Dinheiro que guardei para minha aposentadoria, para emergências médicas, para não ser um fardo para você quando eu for velha. Valentina começou a chorar de novo. Sinto muito, mãe. Sinto muito por ter te dito aquelas coisas horríveis. Sinto muito por ter acreditado nas mentiras do papai sobre você. Sinto muito por ter colocado o dinheiro antes da nossa relação. Suas desculpas soavam genuínas, mas eu já tinha ouvido desculpas de Valentina antes. A diferença desta vez era que ela parecia entender realmente a magnitude do que havia feito. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois de como te tratei, mas eu não tenho mais ninguém. Olhei para minha filha, machucada, assustada, finalmente sendo honesta comigo pela primeira vez em anos, e senti que meu coração se partia em pedaços. Valentina, eu vou te ajudar com uma condição. Qual? Vamos para a polícia agora, esta noite. O quê? Você vai confessar tudo. O golpe, os agiotas, as ameaças, tudo. Mãe, eu não posso. Se eu disser à polícia sobre os agiotas, eles vão me matar. E se você não disser, eles vão te matar de qualquer forma quando você não puder pagar. Pelo menos com a polícia você tem uma chance. Valentina ficou calada, processando as opções. E se me prenderem? Então você vai enfrentar as consequências legais de suas decisões, mas pelo menos estará viva para enfrentá-las. Você vai ficar comigo durante tudo isso? Pela primeira vez em uma semana, estendi meus braços para minha filha. Eu sempre vou ficar com você, meu amor, mas desta vez farei isso da maneira correta. O que nenhuma de nós sabia era que, enquanto nos abraçávamos naquele quarto revirado, Ricardo estava em São Paulo fazendo uma ligação que colocaria em perigo não só Valentina, mas a mim também. Saímos do apartamento de Ricardo às 10 da noite depois que Valentina arrumou suas coisas mais importantes. Eu havia decidido que iríamos à delegacia logo na primeira hora da manhã de terça-feira, depois de uma noite para que ela processasse completamente o que iria fazer. Enquanto dirigia de volta para minha casa com Valentina no banco do passageiro, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Olá, Carmen Lúcia Soares. Sim, quem fala? Alguém que precisa falar com a senhora sobre sua filha. Meu sangue gelou. A voz era masculina, áspera, com o tipo de tom que eu tinha ouvido em filmes sobre criminosos. O que você quer? Sua filha deve dinheiro ao meu chefe. Muito dinheiro. Olhei para Valentina, que havia empalidecido ao ouvir meu lado da conversa. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Seu namoradinho Ricardo nos contou tudo antes de desaparecer. Ele nos disse que se algo acontecesse com ele, a senhora se responsabilizaria pelas dívidas de Valentina. Isso é mentira. Pode ser mentira, senhora. Mas sua filha assinou papéis que dizem que a senhora é a fiadora dela. Meu mundo estremeceu. Que papéis? Papéis que Ricardo a ajudou a falsificar usando suas informações pessoais. Muito convincentes, por sinal. Valentina agarrou meu braço. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que ele tinha feito isso. Onde estão esses papéis? Perguntei ao telefone. Em um lugar seguro, junto com cópias de sua identidade, comprovantes de renda e documentos que mostram que a senhora aceitou ser responsável financeiramente pelas dívidas de jogo de sua filha. Isso é fraude. Isso é problema seu, senhora. O que nos importa é que alguém nos pague os 150 mil reais que nos devem. Eu não tenho essa quantidade de dinheiro. Então vai conseguir. A senhora tem até quinta-feira às 6 da tarde. E se não tiver, então a senhora e sua filha vão descobrir o quão criativos podemos ser quando as pessoas não pagam suas dívidas. A ligação foi cortada. Valentina estava chorando silenciosamente. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia que Ricardo tinha usado suas informações. Quando você assinou papéis, Valentina? Ele me disse que eram formulários para um empréstimo bancário, que precisava de um fiador porque eu não tinha histórico de crédito suficiente. Eu assinei onde ele mandou assinar. Ah, sem ler o que estava assinando. Eu confiava nele. Dirigi em silêncio o resto do caminho para casa.
tentando processar que não só minha filha estava em apuros, mas que agora eu também era legalmente responsável por dívidas que nunca havia autorizado. Uma vez em casa, Valentina desabou no sofá da sala enquanto eu fazia café. Eu precisava de cafeína para pensar com clareza. Mãe, o que vamos fazer? Vamos fazer exatamente o que planejamos. Amanhã cedo vamos para a polícia. Mas e se esses homens nos machucarem antes que possamos falar com a polícia? Era uma preocupação válida. Gente que falsifica documentos e ameaça por telefone provavelmente não tem problemas com violência. Então, ficamos acordadas esta noite e saímos muito cedo pela manhã. Às 11 da noite, enquanto Valentina finalmente havia adormecido no sofá, meu celular tocou outra vez. Desta vez, era Roberto. Carmen, você e Valentina estão bem? Por que não estaríamos bem? Porque um homem veio me procurar há 1 hora. Sabia onde eu moro. Conhecia meu nome completo. Sabia que sou pai da Valentina. O que ele queria? Dinheiro. Disse que se eu não pudesse pagar as dívidas da minha filha, me tornaria um responsável também. Roberto, o que você disse a ele? Eu disse a verdade, que não tenho dinheiro, que mal posso pagar meus remédios, que estou morrendo. E ele riu e disse que os mortos não pagam dívidas, mas que as viúvas pagam. Viúvas, Carmen. Acho que esses caras vão atrás de qualquer pessoa relacionada com a Valentina. Você, eu, talvez até sua irmã ou seus pais, se puderem encontrá-los. A realidade da situação finalmente me atingiu com toda a sua força. Não se tratava apenas de Valentina ter cometido um erro. Tratava-se de ela ter se envolvido com criminosos profissionais que tinham sistemas estabelecidos para extrair dinheiro de famílias inteiras. Roberto, onde você está agora? Em um hotel perto do aeroporto. Não me sinto seguro na minha casa. Venha pra cá. Estaremos mais seguros juntos do que separados. Você tem certeza? Nada disso é seguro, mas pelo menos podemos nos proteger mutuamente. Enquanto esperava Roberto chegar, sentei-me ao lado de Valentina dormindo e a olhei de verdade pela primeira vez em anos. Não como a filha que me pedia dinheiro constantemente, não como a jovem que me havia humilhado com palavras cruéis, mas sim como o bebê que eu havia prometido proteger incondicionalmente. O problema era que protegê-la das consequências de suas próprias decisões a havia levado exatamente a este momento, e agora, pela primeira vez na vida, eu não estava certa de que fosse possível salvá-la. Às 2 da madrugada, enquanto Roberto cochilava na minha poltrona reclinável e Valentina continuava no sofá, meu celular tocou de novo. Era Valentina ligando do seu próprio telefone, o que não fazia sentido, pois ela estava dormindo na minha frente. Alô? Atendi confusa. Mãe. A voz de Valentina soava aterrorizada e distante. Mãe, recusaram meu cartão. Manda 3.000 yuan imediatamente ou não me deixam sair. Mas Valentina continuava dormindo no meu sofá. Alguém mais estava com o telefone dela. Onde está minha filha? Gritei no telefone, mas a linha já estava muda. Corri em direção a Valentina e a sacudi para acordá-la. Valentina, acorda! Ela abriu os olhos confusa. O que foi, mãe? Onde está o seu celular? Ela tocou os bolsos do casaco. Estava aqui. Eu estava com ele quando chegamos. Roberto acordou com o alvoroço. O que está acontecendo? Alguém ligou do telefone da Valentina, fingindo ser ela, pedindo 3.000 reais para sair de algum lugar. Mas ela está aqui, disse Roberto, obviamente confuso. Exatamente. Alguém pegou o telefone dela e está usando a voz gravada ou... Meu sangue gelou quando me dei conta do que realmente havia acontecido. Não era a voz gravada. Era alguém que soa exatamente como ela. Quem soa exatamente como Valentina? Perguntou Roberto. Valentina ficou pálida. Sofia. Quem é Sofia? Minha prima irmã, a filha da sua irmã Patrícia. Sempre disseram que soamos idênticas no telefone. Roberto e eu nos olhamos com horror ao mesmo tempo em que chegamos à mesma conclusão. Sofia mora aqui em Belo Horizonte? Sim, mas por que ela? Valentina parou, entendendo. Ah, meu Deus. Ricardo sabia da Sofia. Eu contei a ele que sempre nos confundem no telefone. Onde Sofia mora? Perguntei. Com a minha tia Patrícia, em Contagem. Marquei imediatamente o número da minha irmã Patrícia. Tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Alô? A voz de Patrícia soava sonolenta, mas alerta. Patrícia, sou eu, Carmen. A Sofia está aí com você? Carmen. São 3 da madrugada. O que está acontecendo?
A Sofia está aí? Não. Ela saiu ontem à noite com umas amigas. Disse que ia chegar tarde. A que horas ela saiu? Por volta das 9. Por quê? Está tudo bem, Patrícia? A Sofia te pediu dinheiro ultimamente? Bom, sim, ela tem pedido dinheiro para a faculdade, para emergências. Por quê? Meu estômago afundou. Quanto dinheiro, Patrícia? No total, provavelmente uns 20 mil rales nos últimos 2 meses. Disse que estava com problemas nos estudos e... Patrícia, a Sofia não está em uma balada. Ela está sequestrada. O quê? Alguém acabou de me ligar do telefone da Valentina pedindo dinheiro, mas a Valentina está aqui comigo. Era a voz da Sofia fingindo ser a Valentina. Patrícia começou a chorar do outro lado do telefone. O que nós fazemos? Você liga para a polícia agora. Denuncia que Sofia foi sequestrada. Diga a eles que é um caso de identidade trocada relacionado a agiotas. E vocês o que vão fazer? Olhei para Valentina e Roberto. Nós vamos nos entregar à polícia antes que machuquem a Sofia pensando que é a Valentina. Desliguei o telefone e me dirigi à Valentina. Vista-se. Estamos indo para a delegacia agora. Mas e se não acreditarem em nós? Vão acreditar porque Patrícia vai denunciar o sequestro da Sofia ao mesmo tempo em que chegarmos para confessar os crimes de Ricardo. Roberto se levantou com dificuldade. Querem que eu vá com vocês? Sim. Precisamos que você confirme tudo sobre Ricardo, sobre como ele manipulou Valentina, sobre as falsificações. Enquanto nos preparávamos para sair, meu celular tocou mais uma vez. Desta vez era um número diferente. Alô? Senhora Soares. Fala o Sargento Marinho, da Polícia Civil de Contagem. Sua irmã Patrícia nos denunciou o sequestro de sua sobrinha Sofia. Sim, estamos a caminho de nos entregar. Sabemos por que a levaram. Podem vir à delegacia imediatamente? Temos informações sobre os sequestradores que precisamos que a senhora confirme. Que informação? Um deles estava com o telefone de sua sobrinha e tem ligado para números da lista de contatos pedindo dinheiro. Até agora, ligaram para 8 números diferentes, simulando emergências. Encontraram a Sofia? Ainda não, mas temos pistas. As ligações estão nos ajudando a rastreá-los. Durante o caminho para a delegacia, Valentina finalmente me disse as palavras que eu estava esperando ouvir durante anos. Mãe, sinto muito por tudo que te fiz passar. Sinto muito por ter acreditado mais no papai do que em você, quando você era quem sempre esteve lá. Sinto muito por ter colocado o dinheiro antes da nossa família. Eu sei, meu amor. Você poderá me perdoar algum dia? Eu já te perdoei, Valentina. Agora você precisa aprender a perdoar a si mesma e a fazer as coisas direito. Quando chegamos à delegacia às 4h30 da madrugada, encontramos Patrícia esperando por nós com os olhos vermelhos de chorar. Tiveram notícias da Sofia? Encontraram ela há meia hora, disse o sargento Marinho. Ela está bem. Os sequestradores perceberam que pegaram a pessoa errada quando ela não sabia nada sobre dívidas de jogo ou agiotas. Ela está bem? Está assustada, mas fisicamente bem. Os criminosos a soltaram quando se deram conta do erro. Valentina desabou em uma cadeira, o alívio visível em todo o seu corpo. Mas agora precisamos de suas declarações completas sobre esta rede de agiotas e sobre o golpe no trabalho. Passamos as 4 horas seguintes na delegacia contando toda a história. Roberto confessou ter mentido sobre as razões pelas quais havia abandonado a família. Valentina confessou sua participação no golpe no trabalho e seu relacionamento com Ricardo. Eu forneci evidências dos documentos falsificados que haviam me tornado fiadora sem meu conhecimento. Às 10 da manhã, quando finalmente nos permitiram sair, o sargento Marinho nos deu notícias que eu não esperava. Estávamos investigando esta rede de agiotas há meses. Suas declarações nos dão a evidência que precisávamos para fazer prisões importantes. É provável que seu testemunho ajude dezenas de outras famílias que foram vítimas dessas pessoas. Naquela tarde, sentados na minha cozinha tomando café depois de não ter dormido a noite toda, Roberto me disse algo que eu nunca pensei que ouviria. Carmen, você foi melhor mãe sozinha do que eu jamais teria sido como pai presente. Valentina teve sorte de ter você. Eu não me sinto como se tivesse feito um bom trabalho. Você deu a ela valores, educação, amor incondicional. O fato de ela ter tomado decisões erradas não significa que você falhou como mãe. Significa que ela é humana. Valentina, que havia ficado quieta durante a maior parte do dia, finalmente falou. Mãe, eu sei que vou enfrentar acusações pelo golpe no trabalho.
E sei que vou ter que trabalhar para pagar as dívidas legítimas que tenho. Mas quero fazer isso da maneira correta desta vez. O que isso significa? Significa que vou me declarar culpada. Vou aceitar minha sentença. Vou buscar ajuda para meus problemas com o dinheiro e vou passar o resto da minha vida te demonstrando que mereço seu amor e seu respeito. 6 meses depois, Valentina cumpriu sua palavra. Ela se declarou culpada de fraude. Recebeu uma sentença de 2 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário. Conseguiu um emprego de verdade em um hospital como auxiliar administrativa e está pagando gradualmente suas dívidas legítimas. Roberto morreu tranquilamente 4 meses depois daquela noite, mas antes de morrer, pôde ver Valentina todas as semanas e reconstruir uma relação honesta com ela. E eu aprendi que às vezes o amor mais verdadeiro não é resgatar alguém das consequências de suas decisões, mas sim estar lá para apoiá-los enquanto enfrentam essas consequências com dignidade. Na noite em que recebi aquela ligação às 3 da madrugada, pensei que minha vida estava desmoronando. Acontece que ela estava se reconstruindo, peça por peça, sobre uma base de honestidade que nunca antes havíamos tido. E quando a delegacia me ligou naquela manhã, não era para me dar más notícias sobre minha filha, era para me agradecer por ajudar a desmantelar uma rede criminosa que estava destruindo famílias há anos. Às vezes, as crises mais terríveis nos levam exatamente para onde precisamos estar.